Então a gente estava falando sobre temor de homens, já é o quarto e último domingo, nós estamos falando sobre isso. A gente tinha falado domingo passado sobre algumas perguntas que a gente se faz para saber se a nossa vida ela é controlada pelo que as pessoas pensam, né, de mim, o que as pessoas vão achar de mim. A gente perguntou se nós já lutamos com a pressão do grupo, né? A gente viu que às vezes aonde a gente está inserido, a pressão do lugar pode ser muito perceptível, os nossos temores. Talvez a gente quer se igualar, ou a gente quer se destacar do meio que a gente está inserido, e há uma pressão, tanto para ser igual ou para ser melhor, né? Isso está ligado também a temor de homens. Mas eu não vou me ater nisso não, porque a gente já falou muito sobre isso, né? Então, temor de homens, basicamente, meus irmãos, né, quando ele é distorcido, ele nos prejudica, né? E a gente falou que existe alguns benefícios em cuidar das pessoas, em viver para agradar as pessoas. A gente viu isso no casamento, com os filhos, para o próprio Senhor, né? Então, a gente regula isso com os textos bíblicos. Mas, em suma, o temor, quando ele é distorcido, que é esse desejo por aceitação, né, esse medo de rejeição, né, pressão dos pares, sentimento de inadequação, necessidade de realização, de se sentir bem consigo mesmo, necessidade de sentir-se amado e outras coisas. Então isso tudo está ligado a temor de homens. Isso nós temos que estar sempre orando. O Salmo 139, né? Senhor, Tu me sondas e me conhece. Sabe o meu levantar, o meu pensar. O Senhor conhece o mais profundo do meu coração. Eu estou fazendo isso é por quê? E, meu irmão, a motivação, Deus revela. Deus vai falar, não, você está fazendo isso é por causa disso, você está fazendo isso. Então, por isso que tem que ficar sempre isso na nossa mente, né? Mas há, sim, libertação desse temor de homens. É o que a gente vai falar sobre isso hoje. Depois eu vou para os slides ali, né? Então, como esse assunto vocês perceberam, ele é um assunto muito vasto, é um assunto que é grande, é quase que dá para a gente ficar aqui quase o ano todo falando só sobre isso. Então, a gente vai dar aqui só a título mais mesmo de introdução essa questão dar alguma resposta, né? Depois, quem quiser estudar mais sobre isso, tem 3 livros muito bons, né? E aí dá para você deleitar-se no temor de homens com mais profundidade, né? Então, nós vamos dar uma olhada naquele texto. Coloca aí, Danilo, só o texto de Provérbios 29 e 25. Tá, porque aí enquanto a gente vai dar uma olhada nesse texto aqui, esse texto tem 29 e 25. Então, pronto. Aí esse texto aqui, meus irmãos, ele vai trazer para nós três dicas importantíssimas para nós combatermos, né, o temor de homens. Então, em primeiro, baseado nesse texto, né, quem teme o homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Olha que interessante. O texto nos chamando a confiar naquele que pode todas as coisas. Provérbios 29 e 25, meus irmãos, ele é formado por um paralelismo antitético ou antagônico, né? O autor, quando ele escreve numa sequência, é porque não dá para a gente perceber sem montar um esqueminha, mas na língua hebraica dá para perceber isso. Ele vai colocando as sentenças onde a de baixo se compara com a de cima, e no caso aqui a sentença de baixo, ou a próxima sentença, ela é
antagônica, contrária, na oposição da primeira, né? Por isso que ele vai dizer que quem teme o homem cai em armadilha, mas os que confiam no Senhor estão seguros. A ideia do salmo, do provérbio é essa mesmo, né? O que o autor queria trazer para nós é que ou você teme um, ou você teme o outro. Quem teme ao Senhor e quem teme o outro, os homens. Então por isso que são ideias, ele quer destacar isso, né? Então ele vai dizer que quando você teme aos homens, você cai em armadilha. Pronto. E quando você teme ao Senhor, obedece ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor, você está seguro. Então, é uma coisa ou outra, né? Ou você está seguro, ou você está vulnerável. Porque eu preciso de aceitação, eu preciso disso, eu preciso daquilo, a opinião importa. E aí, meus irmãos, quem já viveu perto de alguém que tem mais uma vida desregulada com relação a isso, e até nós mesmos, que o temor de homens, ele passa por nós em graus maiores e menores, mas todos nós temos temores de homens. Então, o provérbio, ele está querendo mostrar isso para nós, e nós devemos nos apegar a ele. Ou você teme ao Senhor, ou você teme a homens. E é interessante porque às vezes você fala, não, mas eu temo ao Senhor. Mas as nossas reações, a nossa vida mostra que não, você não teme ao Senhor. Por quê? Porque você constantemente está inseguro, constantemente você busca aprovação, busca aceitação, constantemente você faz com que todo o seu ecossistema trabalhe para as suas realizações, né? Então, vamos dar o exemplo do nosso amigo ali. Ele pode dizer assim, não, eu confio no Senhor. Não sei nem se é crente, né? Que às vezes o Kelvin conhece, né? Às vezes fala, não, eu confio no Senhor. Deus é bom, eu amo meu filho, gosto demais da minha família, amo estar em casa. O discurso é bonito. Faço tudo pelos meus filhos, nós estamos construindo, para a nossa geração. Mas quando você olha para a vida prática, está lá de segunda a segunda, fazendo a mesma coisa. E não envolve família, não envolve o amor que ele diz ter. Então, por isso, meus irmãos, que é muito fácil a gente mentir com a boca a nossa vida. Por isso que há essa necessidade de congregar. É porque é na congregação que a gente se realinha. É na congregação que a gente é exortado, consolado, chamado a atenção para que a gente sintonize a nossa vida, né? A gente fica exposto a semana inteira por muitas coisas que não edificam. Então, os momentos de culto é onde o Senhor nos traz de volta. Então, escrevendo aos Gálatas, Paulo ele vai comunicar essa mesma ideia, né? Gálatas 1:10 vai dizer assim, ó, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentado a agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, o próprio texto, lá na frente, Gálatas ele vai mostrar que não existe equilíbrio em algumas áreas que a gente gosta de usar essa palavra, né? Tem gente que fala assim, não, o cristianismo você tem que ser equilibrado. Não, no cristianismo, a grande maioria das vezes não existe equilíbrio no cristianismo. Talvez é por isso que a igreja tem passado por isso. Porque você quer buscar um equilíbrio onde não há equilíbrio. Ou você agrada a homens, ou você agrada a Deus. E para agradar a Deus, muitas vezes você vai desagradar aos homens. Por isso que o mesmo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos, se depender de vós, tende paz com todos. Então assim, ele está trazendo a ideia de que tem algum momento da nossa vida que a paz, às vezes, não vai existir. Não porque não depende de você, é porque realmente tem coisa que não depende só de você. Por isso que o que depender de você, tem de paz com todos. Então, ou você busca uma vida onde se agrada ao Senhor,
ou agradar os homens. E isso inclui agradar a si mesmo, né? Então, se o oposto de confiar em Deus é temer o homem, o oposto de servir a Cristo é agradar a homens. E o que a gente pode concluir disso tudo? Primeiro, há um tipo de temor e desejo de agradar o próximo que se torna pecaminoso, pois substitui Deus pelo objeto ou pessoa que se teme ou se busca agradar. Então, assim, por isso que é interessante a gente estar com o feeling, né, bem apurado das Escrituras. E eu vira e mexe, Deus dá esse entendimento, né, na minha vida, que eu constantemente, onde Deus dá essa oportunidade de eu começar a olhar para o meu coração e falar, opa, eu estava achando que eu estava na direção certa, fazendo o que era certo, buscando o que era certo, mas na verdade eu estava sendo enganado pelo meu coração, né? A motivação do meu coração era totalmente oposta do que eu achava que era. Então às vezes a gente quer agradar a Deus, mas na verdade o que a gente faz é só para agradar as pessoas, e o que Deus pensa não importa. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque esse temor, né, igual ele vai dizer que a gente, né, aquele que está casado agora, ele vive em função de agradar a esposa ou o marido. Então assim, lembra que isso é uma linha muito fina, e às vezes você pode usar uma desculpa de que não, mas eu tenho que agradar a Deus e você desagradar o homem, ou vice-versa. Então a gente tem que prestar muita atenção, é muita oração, meus irmãos. Por isso que se você não tiver cheio do Espírito constantemente, você passa desapercebido pela vida. Eu estava falando com o Gessé ali, ontem teve o show da menina, né? Aí estava lá, e pelo menos a gente estava perto do palco, e então praticamente só tinha crente ali no miolo. Mas eu vi pelo menos uns 3, 4 passando bem no meio, assim, pertinho do palco, com a cerveja na mão. Aí, lá atrás, o pau estava quebrando, menino. E como lá tinha muito espaço, lá na frente, e aos poucos, depois que eu fui entender, vira e mexe, passava um pessoal com cooler. E eu não prestava atenção. Aí vi umas roupas meio estranhas para aquele lugar, né? Umas meninas com a barriga de fora. Aí, mas está tranquilo. Mas e depois que a gente saiu lá da frente, né? Olhou para trás, eu sei que já estava armado. Então assim, eu vi até algumas meninas lá na frente, levantando a mão e cantando com o vestidinho da festa. Barriguinha de fora, eu falei, misericórdia. Então assim, há um agradar a Deus. Não, agora eu estou agradando a Deus aqui, vamos levantar a mão, né? Mas agora vai começar o DJ, vai começar o forró, e nós também já estamos preparados. O cooler, né? Né? Então assim, a gente percebe que o engano do coração é isso. E não tem como você mentir com a vida, com as obras. Por isso que Tiago vai dizer assim, ó, me mostra a sua fé, que eu com as minhas obras te mostro a minha fé. Por isso que as obras não salvam, mas as obras evidenciam quem foi salvo ou não. Então, eu estava falando isso para o Gessé de novo. Em momento nenhum, até a hora que a menina vai ministrar, aquilo é um show. Mas oportunidade é oportunidade. A Bíblia diz que prega a palavra, quer seja oportuno ou não. Você está com o microfone na mão, meu amigo, você tem a arma mais poderosa. É 2 armas poderosas que o ser humano tem. Uma caneta, né? Tem posição que você tem uma caneta, você tem tudo que você precisa. E você tem um microfone. Mas em momento nenhum há um chamado ao arrependimento. Nenhum momento teve isso. Ou teve? Só se eu não estava prestando atenção. Não teve nenhum momento assim. Quero dizer para vocês que a realidade da morte existe. Somente aqueles que estão em Cristo, que creem em Cristo, que se arrependem. Não teve isso. Teve o quê? Isso eu fiquei prestando atenção. Deus vai encher esse lugar com o Espírito Santo. Não vai. Eu ficava lá sentado, né?
Eu falava, e eu brigando com a minha cabeça, assim, falei, Senhor, né? E eu quietinho, até um outro pastor lá, que eu esqueci o nome dele, ele veio me comentar e falou assim, olha, você está parecendo um batista fundamentalista? Porque eu fiquei quietinho, porque eu fico quietinho mesmo, eu gosto de ficar quietinho. Mas eu ficava assim, Senhor, eu preciso ir para o céu. Porque eu vim para um lugar desse aqui, eu agradeço, oro, canto e fico pecando aqui ao mesmo tempo que eu olho essas coisas, eu fico lembrando das escrituras, eu falei, meu Deus, eu preciso ir para o céu para me chegar lá e não ter pecado e eu poder tranquilo, né? Porque a mulher está falando assim, Deus vai encher você, não vai, não vai, não vai, ali não. Não. Então assim, fica trazendo coisas que Deus não faz naquele, nunca, Deus não vai fazer aquilo naquele ambiente. Aquilo não era um culto, aquilo era paganismo puro. E as pessoas saem lá, e tinha gente perto de mim assim que, meu Deus. E eu não estou querendo condenar, não é isso. Mas estou falando assim, não existe em momento nenhum, no momento de crente, uma palavra de confronto, que na verdade é amor puro. Eu queria amar vocês agora e dizer para vocês que quem está em pecado, está no inferno. Quem não crê em Jesus está morto. Então, meus irmãos, é muito fácil a gente viver achando que está fazendo para o Senhor, agradando ao Senhor, né? E na verdade não está. É o exemplo, a gente pode gastar a vida inteira só focando no trabalho, e colocar no nosso coração, estou fazendo isso pela minha esposa, pelos meus filhos. Não está, você está fazendo é para você mesmo. É para você mesmo. Porque se você estivesse pensando nos filhos, na esposa, você tinha obedecido a Deus, que falou assim, ó, descansa. Ponto final. Aquele dia da semana, um dia para descansar. Que jeito? É desligar tudo. É voltar-se para as boas obras. Então, esse é o primeiro, né? Vou ler de novo, né? Há um tipo de temor e desejo de agradar o próximo que se torna pecaminoso, pois substitui Deus pelo objeto ou pessoa a que se teme ou se busca agradar. Segundo, a raiz desse tipo de temor ou desejo de agradar é idolatria. Então, todas as vezes, meus irmãos, que o alvo não é a glória de Deus, se torna idolatria. Aquela dinâmica onde... alguém me ajuda com exemplos assim? Para a gente pensar aqui. Em exemplos de pessoas que gostam de fazer algumas coisas e com a motivação que acha que é certo, mas na verdade só está pensando nela mesmo. Limpeza. Pronto. Limpeza é uma boa, né? Limpeza. Às vezes eu tinha um amigo nosso, um casal, a gente era muito amigo mesmo, assim, de ir para a casa dele quase todas quinta, sexta e sábado e ficar lá até dormir lá, né? Era muito amigo, até hoje somos amigos assim, né? Mas a gente era tão amigo porque a gente ia comer uma pizza, jantava na casa dela, porque ele tinha um apartamento melhor, a gente ia para a casa dele, né? Ele tinha mais dinheiro. E aí terminava o jantar, como tinha muita liberdade, ela vinha com um pano, né? E a gente estava terminando conversando e tal, e ela conversando, rindo e limpando, o tempo inteiro, limpando, e lavava a vasilha, e a gente estava lá, o tempo inteiro. Não, é porque eu quero receber vocês aqui bem. Eu falei, não, meu irmão, vem cá, senta aqui então, depois você limpa isso aqui amanhã. Aí tem gente que fala assim, você vai lá em casa, mas você não repara a bagunça não. Aí você olha assim, meu Deus, a casa está um brinco. Que bagunça é essa? Eu tenho que ir lá em casa para ver o que é bagunça. Né? Então, meus irmãos, é muito fácil. Então a gente substitui, né? E aí a gente coloca um Deus no nosso coração. Qual que é o Deus? A organização. Organização. Imagina se Deus quebra suas pernas. Deus quebra suas duas pernas. Vou deixar você 6 meses deitada, para você ficar contemplando a poeira, a sujeira e a desordem, sem poder levantar da cama.
Morre mais ligeiro. Mas morre por quê? Porque a gente fica desesperado. Por quê? Porque a gente perdeu o nosso Deus, que é o Deus do controle. Porque você controla tudo, então a hora que faz o resultado, o Deus da limpeza. Então assim, é muito fácil a gente substituir Deus. Por isso que Deus falou assim, ó, em Romanos, né? Vocês fizeram da criatura o objeto de adoração. Tem que limpar? Claro. Tem que trabalhar? Claro. Tem que cuidar dos filhos? Claro. Mas tem um limite, onde você, se não prestar atenção, você ultrapassa, né? O Edward Telk, que é o autor do livro, que eu indiquei que vocês podem comprar para ler, que o livro se chama Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Quem quiser comprar esse livro, na capa dele tem até uma lupinha, ele é da capa branca. Ele vai dizer assim, ó: não quer dizer que nós ficamos apavorados ou com medo dos outros, embora às vezes nós ficamos. Temer no sentido bíblico é uma palavra muito mais ampla. Inclui ter medo de alguém, mas amplia-se a respeitar muito alguém, ser controlado ou dominada pelas pessoas, adorar outras pessoas, colocar sua confiança nas pessoas, ou precisar de pessoas, suas opiniões, seus louvores, suas aprovações. Então, é bom você ser elogiado? Claro que é bom. Mas quando eu faço para escutar o elogio, você vê que eu tirei o foco da glória de Deus para a glória própria. E é muito simples. E se Deus não tiver misericórdia, se você não tiver em constante oração, falar: Senhor, mostra no meu coração a motivação. Porque senão você faz as coisas, eu vou fazer isso para agradar fulano. Olha que beleza. Mas na verdade você está querendo escutar. Nossa, você... Então é muito... É muito fina a linha. Por isso que a gente tem que estar sintonizado com o Senhor constantemente, né? Então o primeiro passo no combate do temor do homem significa compreender o que realmente está acontecendo aonde? No coração. Meus irmãos, eu acho isso tão interessante. Às vezes eu vou orar, eu fico com vergonha de falar para Deus o que eu senti. Aí eu fiquei pensando assim, falei: Deus, olha que loucura. Só está eu comigo mesmo. E só o Senhor, só nós dois aqui, mais ninguém, né? Às vezes eu estou no meu pensamento, só eu e a Trindade reunida, não tem mais ninguém, tem ninguém. E às vezes eu senti, por exemplo, inveja, né? E eu fico com vergonha de falar assim: Senhor, eu fico com vergonha de falar para Deus o que está acontecendo. Aí eu fiquei pensando assim, falei: é por isso que a gente não é liberto. Por quê? Porque se a gente tem vergonha do próprio Deus, olha tanto que o pecado é feio. O pecado é tão pecado que nós não temos coragem de falar para nós mesmos, de admitir o que a gente faz. Quanto mais para os outros. Por isso que ninguém sai contando assim: contar uma feiura que eu fiz. Não, todo mundo só vai contar a vitória. Nossa, porque eu fiz isso, eu faço aquilo, né? Eu. Mas ninguém chega e fala: vem cá, deixa eu te contar uma feiura que eu fiz aqui. Então, a gente tem que pedir para Deus mostrar o nosso coração. A nossa oração, meus irmãos, é falar: Senhor, me descortina na motivação do meu coração. Do meu coração. Uma coisa que eu ouvi essa semana, por exemplo, na rede social. Alguém lançou fotos na internet. Aí o camarada quis dar um print ainda e fazer um zoom em fotos de mulheres de biquíni ou de roupa de academia. E também cá para homem, né? Aí o cara lança, por que da foto? Né? Por quê? Por que algumas fotos a gente posta? Né? Por que outras a gente não posta? Por que uma mulher posta foto do corpo dela, que só pertence ao marido?
Cantares, já falei isso para vocês, Cantares vai dizer assim, ó, quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado. Porque quem mexe no jardim é só um jardineiro, seu marido. Ele quem vê sua nudez, ele quem se apropria dela, ele que é dono do corpo. A nudez é para ele. Mas por que as outras mulheres colocam fotos? Eu conheço marido que gosta, viu? Pasme, né? Então, meus irmãos, olha a percepção que a gente não tem. É querer o desejo de aprovação, mostrar para alguém o resultado daquilo que eu estou fazendo, né? Então, olha a esquizofrenia que o pecado faz com a gente. Então, o primeiro passo para combater é a gente compreender o que realmente está no coração, né? Isso significa que sempre que eu sentir desejo por aceitação, ou medo de rejeição, pressão dos pares, ou que eu sou inadequado diante dos outros, a primeira coisa que eu preciso fazer é discernir o que está acontecendo. Que sentimento é esse? Senhor, me mostra. O que realmente está acontecendo no meu coração? O fato é que o temor de homem jamais deve conferir às pessoas poderes e privilégios que pertencem a quem? Somente a Deus. Porque quando o temor de homem nos controla, nós tomamos as pessoas grandes, né? Até o título do livro, nós tornamos as pessoas grandes e Deus pequeno. E isso é o que? Adoração, isso é idolatria. É a questão que ele usa, né, no livro, o exemplo da barata. O que é uma barata? O que uma barata pode fazer por você? Nada. Eu sei que você pode ter uma fobia por barata, eu conheço gente assim. Lá na minha casa mesmo, quando aparece barata, eu fico irado. Porque a pessoa aponta a barata e não vai lá matar barata. E às vezes a barata some e isso me irrita. E depois quer que eu fique procurando a barata. O que é uma barata? O que a barata vai fazer, gente? Nada. Nada, você pode mastigar a barata. Ela voa. Então, olha para você ver. Você olha para a barata, você atribui poder, você atribui uma coisa que ela não tem. E a gente faz isso com as outras coisas na vida. Então, assim, é uma barata. Mas você fala, não é uma barata. Isso aqui é um Airbus 380 voando. Não é. Por quê? Porque a gente está cego. Cego. Eu não estou falando aqui para você que ter medo de barata é pecado, não é isso. Mas é o que a gente faz com as pessoas, né? Embora a gente tenha que enfrentar alguns medos, né? Barata eu acho que você pode enfrentar, né? Cobra não é bom não, viu? Cobra mata, perigoso. Mas barata, pode ir, pula, dá chinelada. Então, meus irmãos, é isso. O segundo aqui que ele vai trazer é que o temor de homens controla inadequadamente. Quem teme o homem cai em armadilhas. Então, o temor de homens, em um nível ou em grandes níveis, tem controlado a nossa vida, né? Quando nós tememos alguma coisa ou alguém, nós conferimos poder absoluto àquilo que tememos. O pior de tudo é que o poder que conferimos não é digno de ser referido. É o que eu acabei de dar o exemplo. É a barata. O que é a barata? Nada, mas você atribui uma coisa que a barata nunca vai fazer. Por quê? Porque ela é uma barata. E isso acontece quando nós tememos as pessoas. Por quê? Porque nós atribuímos valor inadequado na opinião dessas pessoas. Porque aí a gente vive com esse desejo de aprovação, de afeição. É bom ouvir um eu te amo? Lógico, é bom ouvir bom trabalho, bem feito. Nossa, mas meu irmão, se você tirar o foco da glória de Deus e para o Senhor, Colossenses 3, 23, né? Sabendo que está fazendo para o Senhor, porque é dele que vocês receberão a recompensa, é dele. Vocês não podem fazer nada. Quando eu tiro o foco da glória e da adoração, aí acontece o que acontece.
A gente fecha a cara porque alguém não me elogiou, não sou aceito, ou não fui observado, ou isso ou aquilo, e aí a gente conhece, né? Então uma pessoa controla inadequadamente pelo medo ou temor do homem que age cegamente. E as pessoas ficam enganadas com relação a isso mesmo. E qual que é o resultado? Ela cai em armadilha. Por isso que Provérbios usa, né, armadilha. A armadilha é isso que acontece quando nós tememos aos homens. É uma arapuca mesmo. Se você for, você vai ser pego, você vai cair, né? E você peca contra Deus quando você faz isso. Quem teme o homem segue os seus conselhos maus. Provérbios 12, 13. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Armadilha. Por quê? Ele está constantemente sintonizado na frequência do Senhor. Eu busco agradar ao Senhor em primeiro lugar. Por isso que a teologia importa. Teologia boa, vida boa. Teologia ruim, vida ruim. A teologia, ela regula a vida. Você sabe pouco de Deus, você sofre mais. Vive aprisionado, né? Quem teme o homem colhe grandes consequências pelas suas atitudes. Provérbios 22, 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele, dos caminhos dos perversos. Quem teme o homem não consegue ter domínio próprio. Por quê? Porque você atribui poder ao outro. E ele é mais forte do que, né? E aí você tem que entender as promessas do Senhor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Prestar atenção, não é bom agir sem refletir. Quem teme o homem vive sem alegria. Provérbios 29, 6. O pecado do homem mau ganha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar. Alguém aqui já disse que quando nós vivemos à luz do que pessoas pensam da gente, nós acabamos odiando as pessoas. Então há muitas outras armadilhas, meus irmãos, que o temor do homem coloca diante de nós. Que é o quê? Não confrontamos com verdade e amor o erro do outro. Meu irmão, a gente sabe de pecados. Eu já ouvi de gente da igreja: pastor, aconteceu isso. Falei, tá beleza, vou lá. E vou falar que você me falou. Opa! Não fala não, pastor, eu tô. Eu falei, então eu não vou lá fazer essa fofoca, né? Que eu não sou fofoqueiro. Falei, se você não põe a sua mão no fogo, eu que não vou pôr a minha. Se você que falou que viu, que sabe. Acontece. Temor de homens. Você quer ver um negócio que eu fico irritado? Assim, é uma ira, né? A gente tem aprendido que ira é um sinalizador que a gente precisa de corrigir alguma coisa, né? Mas eu fico irritado. Você quer ver uma coisa simples que mostra temor de homens? WhatsApp. A pessoa tira a notificação que alguém leu. Por quê? Só tem uma resposta. Só tem uma resposta, porque você não quer se justificar. É medo de quem? O meu não é assim. E eu me viro e falo, Senhor, eu não vou fazer isso. Se alguém perguntar, você leu? Li. Por que você não respondeu? Eu não estava com vontade. Não deu tempo. Não quis responder naquela hora. Agora, por que eu tenho que tirar a notificação que eu li a mensagem naquela hora? Por quê? Porque no fundo você está temendo o que o outro vai pensar de você. Olha para você, acontece todo dia. Eu mesmo converso no meu WhatsApp, 90% das pessoas que eu converso, tira as notificações. A Júlia, ela faz isso, eu falei para ela, esse dia para trás eu falei para ela, se você não tirar a notificação, eu não converso mais com você. Ai, pai, eu não converso mais com você. Eu falei, se você quiser falar comigo, é linha direta. Eu falei, minha filha, para com isso, minha filha. Você não é refém de ninguém. Se alguém quiser algo urgente para falar comigo ou com você, liga. Porque é assim que a urgência... É urgente? Me liga. Se não é urgente, manda mensagem.
Porque o WhatsApp, ele é justamente a ferramenta para quê? Porque não é urgente. Você manda uma mensagem, quando a pessoa puder, ela retorna. Não é assim que é a função do WhatsApp? É essa que é a função do WhatsApp. Justamente você ter aquele laço de tranquilidade, né? Porque às vezes você está lá, você leu a mensagem, mas você está fazendo alguma coisa, você não pode responder. Às vezes você precisa de pensar, você precisa de lembrar, mas não, a gente faz o quê? Né? Esse dia para trás eu estava conversando com uma pessoa e falou, não, tem uma ferramenta no WhatsApp aqui que você lê. Olha, se você não é nem a notificação, eu nem sabia isso. Você lê, baixa vídeo e a pessoa não fica sabendo que você leu. Não é, eu falei, para que isso? Então, a gente não confronta com verdade e amor, por quê? Porque a gente tem medo das pessoas. Não falamos de Jesus às pessoas, por quê? O que eles vão pensar de mim? Então, é dois problemas. O que eles vão pensar de mim? Né? Não entregamos a vida a Jesus. A gente leu isso, né? Põe lá no slide, lá, o Danilo. A gente leu isso, né? José de Arimateia, ele não se declarou seguidor de Jesus porque ele temia o sinédrio. Temor de homens, o que eles vão pensar de mim? Então, vou ser um agente secreto do céu aqui. Né? Vivemos com máscaras. Vivemos atrás de elogios dos outros. Fazemos-nos de vítima. Vaidade, vícios, promiscuidade, mentira, covardia, omissão, inconstância. Isso é o que incorre do temor de homens, meus irmãos. E o temor de homens nos torna viciados. Nós nunca vamos estar satisfeitos. O temor de homens nos torna vampiros, pois nós viveremos para sugar a vida das pessoas. Nos transforma em fel, né? Amargos, cáusticos e assim vai. Pessoas controladas pelo temor de homens são assim descritas pelo livro do Dr. Welch. Ele vai dizer assim, ó, elas têm plena certeza de que Deus as ama, mas também querem ou precisam do amor de outras pessoas, ou pelo menos precisam de algo de outras pessoas. Como consequência, estão escravizadas, controladas por outros e sentindo-se vazias. Elas são controladas por qualquer um ou qualquer coisa que acreditam que possa lhes dar o que acham e que precisam. Meus irmãos, quem nos preenche é Deus. Por isso que quando o temor de homens bater na minha porta e na sua, nós temos, Senhor, eu quero colocar isso diante do Senhor, porque eu estou triste, porque eu esperei isso e não recebi. E aí eu percebi que eu coloquei motivação no lugar errado. Então, cuida do meu coração aqui, porque eu esperei um elogio da onde eu não deveria esperar. Eu fiz para receber isso, eu fiz por aquilo. Por isso, meus irmãos, que é interessantíssimo a vida de oração e a sinceridade de oração diante de Deus. Porque se você... Tem gente que tem medo de orar. Tem gente que tem medo de orar. Por quê? Porque ele tem que tomar algumas posições, atitudes. Tem gente que tem medo de orar para Deus mudar a vida, né? Mudar a pessoa, transformar, porque, nossa, se Deus transformar minha mulher, o meu marido, os meus filhos, também tem que ser transformado. E minha vida está tão boa aqui, eu sou esse crente nheco-nheco aqui, vou lá e não vou, né? Sou esse crente 007. E a gente esquece, meus irmãos, que... por isso que a gente precisa entender as Escrituras, né? Paulo vai falar assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele vai dar uma lista no capítulo 5 e no capítulo 6 de que é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é levantar a mão e orar? Está lá escrito? Tá? Ser cheio do Espírito Santo é vir na igreja? Ser cheio do Espírito Santo é cantar, orar alto, oração longa? É. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ele dá o exemplo lá no capítulo 5. Hã? Não, frutos do Espírito não. Paulo, no finalzinho do capítulo 4, ele fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele vai dar o exemplo. O que é ser cheio do Espírito? Como é que a gente pratica esse negócio? Aí ele começa, mulheres, maridos, filhos, servos, patrões. Isso aqui é ser cheio de Espírito. Ninguém impressiona a Deus, meu irmão, cantando alto, pregando bem. Não, isso aí, ó. Cheio do Espírito Santo é quem é submissa, quem ama, quem cuida. Filho obediente. Servo bom, que cuida das coisas do patrão.
patrão bom, que cuida da vida dos funcionários. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É com isso que a gente vê o que é crente verdadeiro. Por isso que está cheio de gente que trabalha para crente, e quando você fala, não, meu patrão é crente, ele fala, vixe. Por quê? Que benefício que ele tem por trabalhar por crente? Nenhum. Não, mas eu pago em dia. É obrigação sua. O ímpio também paga em dia. Não, mas dou condição boa. É obrigação sua. O ímpio também. Você está entendendo? Então, ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é isso. É a vida prática. Quer ser cheio do Espírito Santo? Chama a gente para morar com você uma semana. Aí a gente vai ver a nossa confiança no Espírito Santo. Então, vou por último aqui, ó. O temor do homem é combatido pela fé. Aonde? Fé na onde? O temor de homem é combatido pela fé no Senhor. Então, nós vimos que o temor do homem é uma questão de adoração. E o que nos controla inadequadamente, né? Nós precisamos de combater. Então, quem teme ao homem cai em armadilha, mas os que confiam no Senhor está seguro. Então, o oposto do temor do homem é a confiança em Deus. Ou você confia em Deus, ou você teme aos homens. Não tem meio termo. O versículo está querendo te mostrar isso. Por isso que o próprio Jesus ele usa a mesma ideia, né? Não tem como você servir a Deus e ao dinheiro. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Os dois não dá. Então, ou você teme ao Senhor, ou você teme aos homens. Né? Então, é impossível adorar e servir a Deus se vivemos para agradar os homens. É impossível. É o que Gálatas 1, que a gente leu, diz. Então, o livro dos Salmos, meus irmãos, ele usa isso com frequência. Esse verbo confiar, ele revela que a confiança em Deus está diretamente relacionada ao quê? Conhecimento. Temor, confiar, está relacionado ao conhecimento de Deus. Por que as pessoas vão na igreja, cantam, ora e tudo entregarei, e quando sai da porta para fora, a vida permanece do mesmo jeito? Porque não conhecem a Deus. Fato. Você não conhece o poder de Deus, você não conhece o Deus que... Olha, gente, eu gosto de ler o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, Deus está marcando para o povo o tempo inteiro. Deus ele vai exortar o povo, ele sempre está falando assim, ó, lembra-se que eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu sou aquele Deus poderoso, aquele Deus que fez aquilo tudo, Deus que fez aquilo outro. Por quê? Porque ele está querendo mostrar que ele tem o poder. O pai, quando ele está na piscina, e ele fala para o menino assim, ó, pode pular. Por que o menino pula? Por quê? Porque o menino é louco? Não, porque por exemplo, a Bia pula no colo do pai dela, ela pula no meu? Provavelmente não. Por quê? Não, porque ela é o pai. Não, é porque ela conhece o pai dela, ela sabe que o pai dela vai pegar ela. Por que a gente não confia em Deus? Porque você não conhece ao Deus que você diz servir. Porque senão você se entregava totalmente ao Senhor. Descansar no Senhor, confiar no Senhor, temer ao Senhor é isso. Por isso que a palavra de Deus nos chama a conhecer e crescer no conhecimento do Senhor. Então, por exemplo, alguém chega em você e fala assim, alguém que você conhece bem, e fala assim, ó, me empresta R$1.000. Tuf, pronto. Por que você emprestou? Porque você sabe que ele te paga. Porque o outro que não empresta, você vai falar o quê? Oh, não dá. Aí você mente, que não deveria mentir. Você fala, eu estou sem dinheiro. A gente teme aos homens. Fala, meu irmão, não vou te emprestar porque você não paga. Se você pagasse, eu emprestaria. Eu tenho dinheiro, mas não te empresto porque você não paga. Mas a gente fala que, nossa, eu estou apertado, fiz uma prestação. Né? Mas... isso é para você ver que como é automática a nossa mentira. Como é automático o nosso temor de homens. Está tão enraizado dentro de nós o temor de homens. Porque a gente falou isso daquelas perguntas, né? A gente falou isso semana passada. Meu irmão,
A gente precisa entender e confiar em Deus. Confiança é igual a conhecimento. Você só confia em quem você conhece. Olha o Salmo 9, 9 e 10 diz assim, ó, o Senhor é o refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Quem confia em Deus? Os que conhecem o Senhor. Por quê? Porque o Senhor jamais abandona os que buscam Ele. Salmo 64, 10, o justo se alegra no Senhor e nele confia, os de reto coração todos se gloriam. Salmo 118, o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Aí eu já vou dar uma correção aqui, né? Tem gente que fala assim, maldito o homem que confia no homem. E fala, tá vendo? Não posso confiar nas pessoas. Não, não é isso. Maldito o homem que confia nele mesmo, que acha que ele não precisa de ninguém. Deus nos chama a unidade. Então, confiar no homem é você esperar que a solução virá dos homens e não de Deus. Que o poder está na mão dos homens e não no poder de Deus. Segue o jogo, né? Então, o conhecimento do Senhor, meus irmãos, o que ele faz? Ele produz fé. Por isso que está cheio de gente que diz que crê, que está fé, e que não sei, mas não conhece a Deus não, porque basta o barco balançar e lamber uma água na casa da gente, né? O que você faz? Tem um irmão de oração aí para me revelar um negócio aí não? Que o trem aqui pegou fogo, né? Eu estou começando a orar agora aqui na igreja. Fala, Senhor, traga muito engano e que os desejos do coração das pessoas possam se transformar em respostas erradas, desorienta, para eles se afundarem nos desejos do coração. Por quê? Porque a palavra está sendo pregada, mas ela não é boa. Boa é a oração poderosa, né? Então, meus irmãos, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Você não tem fé porque você não conhece o Deus que você serve. Conhecer a Deus gera fé no nosso coração. Fé, conhecimento de Deus. Eu sei quem Deus é. O bicho está pegando, pipocando, né? Eu gosto da imagem, eu acho que é uma imagem sobrenatural. Mas para nós é a mesma aplicação, porque é real também em nós. Quando o profeta Eliseu, ele está lá e todo o exército da Síria está lá. E aí o servo dele, o Geazi, fala assim, ixi, agora deu ruim para nós aqui, hein, Eliseu. E Eliseu fala para ele assim, maior os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Geazi deve falar assim, ele é louco. Aí o profeta ora e fala, Senhor, abre os olhos espirituais dele para ele enxergar. E quando os olhos espirituais de Geazi se abrem, ele vê exércitos e exércitos de carruagens, de fogo, e aquele negócio todo em cima. E aí ele fica espantado. Então, meus irmãos, eu não preciso de ver carruagem. Deus não precisa me mostrar. Não precisa, porque eu sei que está lá. Maior que o está conosco do que o que está aqui com vocês. Mas não, a gente está igual Tomé, você precisa. Não, Senhor, é porque... Não, meus irmãos, isso é perigoso. Isso é perigoso. Por isso que a gente cai no temor de homens constantemente. 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 Põe no slide 18 aí. Não, pode deixar que eu passo aqui. Só você dá o clique aí, então que eu passo. Então, meus irmãos, a saída para o temor de homens, a única saída que eu e você temos é buscar um lugar seguro. E o lugar seguro é aonde? Em Cristo. É através da fé em Deus. Essa fé é Cristo, é o poder dele que nos derrota do temor de homens. Porque eu e você precisamos de colocar o nosso coração e elevar ele às alturas. Buscar as coisas da onde? Do alto. Olha o que a palavra de Deus nos ensina.
E aí a gente tem que aprender a nos ver pela fé, por aquilo que Deus diz quem nós somos. Olha, Colossenses 3, 1, 5 diz assim, ó: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, vocês creram em Cristo, vocês creram que Jesus morreu por você, então você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Então você que diz que é crente, você que foi salvo, remido pelo sangue de Jesus, portanto, vocês que são convertidos, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Olha o que a gente deve procurar: as coisas da onde? Acima do céu. Aí ele vai dizer, ó, e mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. É um exercício diário. Se você concentra demais o pensamento aqui, você atribui a força, poder para uma situação, para uma realidade, para uma barata. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que prestar muita atenção. O temor de homens, ele é vencido pela confiança, pela fé e pelo conhecimento de Deus. O temor de homens, ele é derrotado quando nós elevamos o nosso coração em fé a Deus. Quando eu e você buscamos as coisas lá do alto. Quando eu e você nos enxergamos à luz do Evangelho, à luz daquilo que Deus disse que nós somos. Quando nós reconhecemos que nós precisamos da graça de Deus. E a gente viu isso para a nossa justificação e para a nossa santificação e a nossa glorificação. Quando você sabe o que Deus fez por você, eu estava pensando, né, depois dessa semana, a doutrina da justificação, tanto que ela nos conforta. Hoje eu estou, olha só, Deus me salvou. Eu sou um eleito, o Espírito habita em mim. Deus fez isso na minha vida. Agora eu estou no processo de santificação, que é o quê? Parecer com Cristo cada vez mais. Então, meus irmãos, nós precisamos de entender isso tudo. Nós precisamos de correr atrás disso. Eu não terminei o meu slide, mas eu terminei aqui. Isso é muito bom, né? Então, rapidamente, só para a gente dar uma passada nos meus slides ali, que eu não vou voltar nesse assunto de novo, porque semana que vem não tem EBD, porque é dia dos pais, né? Então, a Tata me lembrou essa semana, dia dos pais. Então, você mulher, faça um almoço top para o seu marido. Chama os filhos a amar o pai, honrar o pai, né? E passa uma manhã gostosa. Põe ela para cozinhar, viu, Jessé? Então, a solução também aqui é outro versículo. Depois a gente medita, depois vocês meditam em casa, né? Você é escravo do homem ou você é escravo de Deus? Teme ao homem ou você teme a Deus? Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo. Temei. Quem? A Deus, que pode matar tanto o corpo e perecer no inferno. A alma do corpo. Então, agradar ao homem ou agradar a Deus? Quem busca agradar ao homem não pode ser servo de Cristo. É o texto de Gálatas 1:10 que a gente leu. Então, como crescer no temor do Senhor? Então, é possível aprender como temer ao Senhor. Aí eu coloquei aqui o texto de Provérbios 2, de 1 a 9. Então, aqui a gente vai ver algumas declarações condicionais explícitas pelo si. Aí eu vou passar bem rapidinho. Então, dos versos 1 a 4 aqui, aponta a atitude dos que crescem no temor do Senhor. Filho meu, qual que é a atitude? Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Então, primeira atitude, se aceitares as minhas palavras. Só aceita quem conhece que precisa. Só os humildes aceitam a Cristo. Só os fracos oram.
porque precisam e dependem do Senhor. Só os humildes reconhecem que sem Deus você não é nada e você não pode nada. Então, só aceita quem reconhece que precisa. Há uma declaração de humildade para entender quem eu sou. E nesse slide aqui, a gente falou sobre algumas perguntas, né? Quem eu sou e quem Deus é. Quem eu sou e quem Deus é. Deus é grande ou Deus é pequeno? Deus é bom, amoroso ou Deus não tem poder ou não me ama? Eu preciso de ouvir do Zé, da Maria, que eu sou amado? Ou eu me contento com a minha identidade em Cristo, de que Deus diz que eu sou amado por Ele? O Rei dos Reis te ama, te salvou. E você vai ficar chateado porque você não recebeu um elogio? Então quem eu sou? Sou dependente de quem? Do Senhor. Então como crescer no temor do Senhor? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Então a ideia é o quê? Guardar, usar. Então o se aqui, ele precisa de você fazer alguma coisinha. Eu sou crente, mas eu não leio a Bíblia, eu não oro. Se lascou. Se lascou. Por isso que há umas condicionais aqui, meus irmãos. Só cresce quem... Aí eu volto naquela frase que eu sempre digo. Quem lê a Bíblia. E agora, por causa da tecnologia, quem ouve a Bíblia. Né? Há 10 anos atrás, o pessoal podia falar... Não, 10 anos não, porque o Cid Moreira já tem uns 20 anos, né? Que o Cid Moreira gravou a Bíblia em áudio, né? Tem mais de 20 anos, né? Mas, meu irmão, não tem desculpa hoje para a gente não ouvir a Bíblia, não. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Tem gente que gosta de ouvir música. E continue. Mas ouça um aplicativo. Pelo menos um capítulo por dia. Né? Então a ideia é se esconderes contigo os meus mandamentos. Você só vai esconder o quê? O que você tem. Então, se você não aceita as palavras, você não esconde. Primeiro você tem que aceitar. Então, mas tem que esconder, que é a ideia de guardar mesmo. É usar. Porque você tem, não é colocar no dispensa e fechar. É uma coisa que você precisa todo dia. Para fazer atento a sabedoria ao teu ouvido. E para inclinares o coração ao entendimento. Dar atenção, dar ouvidos. O coração é o centro. Você tem que colocar isso tudo na sala de controle da sua vida, que é o quê? O coração. Então, você aceita, esconde, para quê? Para você estar atento à sabedoria e para inclinar o coração. Por exemplo, vamos usar o exemplo da Bia. A Bia, para quem fez o curso aqui de educação de filhos, né? A Bia, ela vai fazer 2 aninhos? 2 e 4, né? Já tem 2 aninhos. Então, o coração dela é inclinado, pecadora, ela é. Mas o coração dela precisa de ser municiado e de ser colocado a sabedoria de Deus, os valores, as virtudes, o amor, a palavra. Ah, pastor, eles não entendem. Entende? Depois pergunta para eles se a Bia não entende. Por quê? Porque quando ela precisar de acessar, né, chega na adolescência, ela está exposta a um namoro, ou a um uso de drogas, ou fazer uma arte, o que tem no coração? Opa, tem no coração aqui, né, o almoxerifado do coração, né, que é o autor de... O que tem no coração do filho? O temor de Deus, conhecimento de Deus, quem Ele é, quem Deus é. Aí ele não faz, por quê? Porque tem alguma coisa lá no coração. Agora, se no coração tem assim, não, está tranquilo, vida você só tem uma, aproveita. O que o menino faz? Porque o problema está no coração. Né? 2, 3, ó. Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se clamares. Ninguém clama sem noção de perigo. Por isso que tem que ter um entendimento. Você tem que ter um entendimento que o temor de homens é perigosíssimo. Se você não tem essa ideia que o pecado desse teor pode te massacrar, você nunca vai clamar. E eu vou parar por aqui. Deixa os slides para lá, né? Deixa muito slide, deixa eu ver.
Não, é isso, ó. Só tem o último aqui, ó. O temor de homem. Como é que cresce no temor do Senhor? É aprendido através da prática da palavra de Deus, repetindo consistentemente até formar hábito, né? Esse dia para trás eu fui lá no Astrogildo. Ele estava montando uma bicicleta. E eu tenho certeza que qualquer um aqui, ó, qualquer um monta bicicleta. Monta. Qualquer um aqui vai lá e vai montar bicicleta. A diferença é que eu vou demorar 3, 4, 5 dias para montar uma bicicleta. O Astrogildo monta ela em quantos minutos? 10 minutos. Por quê? Ele tem prática. Pastor, eu não conheço a Bíblia. Quantos anos de crente? 10 anos. Tem alguma coisa desregulada, não tem? Todo dia. Oração, leitura, leitura, oração. Se Deus não quisesse que você não lesse, Ele tinha se revelado em áudio, pendrive. Mas Ele se revelou de forma escrita. Então, para conhecer a Deus, tem que ler muito e ouvir muito. Ler muito, ouvir muito. Não tem outro jeito. Ah, pastor, mas Deus podia ter feito outra coisa. Podia, mas não fez. O que Ele fez? Ele escreveu um livro. O livro foi feito para ler. Não tem outra saída. Ou você lê, ou você lê. Ponto. Agora tem uma alternativa de você ouvir. Mas é sempre bom ler. Então, Eclesiastes 12, 13, nós vamos passar por ele, né, semana que vem. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De tudo aquilo que a gente viu e está vendo em Eclesiastes, né? Ele fecha o livro dizendo: meu irmão, tudo que vocês estão vendo aí, mais importante, teme a Deus. 1 Timóteo 4,7, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, meus irmãos, o temor de homens é real. Ele existe na minha vida e na sua. Cabe a mim e você, né? É lógico que foi só um panorama que a gente deu. Mas cabe a mim e você, em Cristo, e na oração, e na leitura da palavra, com sinceridade, crescer no Senhor, para que o Senhor nos liberte. E se você, primeiro exercício, por temor de homens, você que tem um WhatsApp bloqueado, desbloqueia. Se alguém falar para você: ah, você não me respondeu. Meu irmão, não respondi. Não estava com vontade. Ou não deu para me responder naquela hora. E ó, pronto. Você não é escravo da pessoa. Você é escravo de Cristo. Então é um exercício. Então não estou mandando ninguém fazer isso aqui não, viu? É um exercício por quê? Para você mostrar para o seu coração que quem manda é Deus. O que importa é o que Deus fala, né? A nossa cultura tem esse negócio. Se você for, por exemplo, em outras culturas, americano, por exemplo, você fala assim: eu queria que você fosse do meu aniversário. O que você fala? Se eu te chamar para você ir para o meu aniversário, o que você fala? Se você tiver um compromisso. Você fala: não, eu vou ver. Não, pode deixar. Nossa, vai ser bom demais o seu aniversário. Nós vamos. Mas você sabe que você não vai. Porque você não quer desagradar o outro. Não é assim que a gente faz? Nas outras culturas, não. Ih, que dia? Ih, não vou não. Não dá para me ir. Pronto. Por que a gente não faz isso? Porque a gente teme os homens. Então, o primeiro exercício que você pode fazer é, quem tem o WhatsApp destravado aí, travado, destrava. Se alguém falar que você falou, não pude responder. Não pude. Pronto. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Só Deus. Amém? Vamos ficar de pé?